De volta com o nosso Vitrine Revista e bora falar de um tema principalmente ligado à mulherada. O desejo sexual feminino é um tema cercado de dúvidas, muitas vezes silêncio e até culpa, mas que faz parte da vida de muitas mulheres. Mudanças na rotina, emoções, hormônios e até a forma como cada uma se enxerga pode influenciar diretamente a libido. E para a gente entender melhor sobre como o desejo funciona e como as mulheres podem cuidar da própria vida sexual com mais leveza e acolhimento, eu converso agora com a nossa maravilhosa sexóloga Pamela Vaz. Boa tarde, Pamela, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem e com você? Bem também, graças a Deus. Me conta, quais são os principais fatores, então, que influenciam no desejo feminino ao longo da vida? Porque é diferente o desejo lá no começo do desejo lá pro final, né, minha amiga? Com certeza. E quando as pessoas me procuram no consultório, inclusive a pergunta é: por que que lá no início era de um jeito e agora é de outro? Mas são vários fatores que influenciam para o baixo desejo ou para o esquecimento do desejo, né? Eu gosto de falar, Patrícia, sobre a diferença de libido e desejo sexual. Libido é a nossa energia de vida, é a nossa energia vital. E o desejo sexual é o quanto eu sinto vontade de me relacionar sexualmente com outra pessoa. Então, o que acontece? Um dos fatores, porque é que o desejo ele diminui muito com a chegada dos filhos, com o tempo de relacionamento, porque eu acabo direcionando a minha libido, a minha energia de vida para outra área, principalmente com a chegada dos filhos. A mulher, ela se volta muito para a maternidade. Então, ela está direcionando toda a energia dela, a energia de vida, para a maternidade. Então, eu me preocupo muito com os filhos, com a educação, até porque demanda bastante tempo. E então, tem algumas mulheres que direcionam também para a área profissional, né, que se dedicam bastante. Quando a gente fala desse tema de filhos, por exemplo, seria o quê? No início, quando os filhos ainda são pequenos, ou, sei lá, né, a infância inteira, a criança adolescente e por aí vai, Pamela? Depende. Depende. Tem mulheres que elas iniciam ali com a gestação, né, quando os filhos ainda são novinhos, mas elas acabam estendendo um pouquinho mais. Eu sempre falo que nos primeiros 2 anos é normal, é comum que isso aconteça, né? Até por conta dos hormônios, o corpo, né, que ainda não voltou totalmente ao normal. Mas após um período, então é importante que a mulher volte a olhar para ela, volte a olhar para o seu relacionamento, para o seu parceiro, porque o que difere uma amizade de um relacionamento afetivo é a vida sexual. Então, não se pode deixar de lado, não pode deixar isso ser esquecido. Só que sem desejo, sem eu colocar energia nessa área, o desejo ele não vem. E muitas mulheres acham que o desejo cai do céu. Muitas mulheres me procuram, Patrícia, e falam assim: eu já tomei remédio, já tomei isso, já tomei aquilo, mas não adiantou nada. Justamente porque o desejo ele está na nossa cabeça. Então, se eu gasto energia como mãe, como profissional, eu também preciso gastar energia e colocar energia na minha área sexual. E como que a pessoa faz, então, para virar essa chavinha e colocar essa energia, então, na área sexual? Porque, geralmente, vamos dizer assim, esse assunto é resolvido à noite, né? À noite, 4 paredes, aquela história toda. Mas você teve um dia inteiro, né, minha amiga? Eita, nós! E trabalhou aqui, fez aquilo, correu ali, criança aqui, trocou lá e tal, tal, tal. E daí? Como reservar essa energia ou como fazer ela fluir, vir nesse momento? Quando eu falo sobre a energia, né, nossa libido, energia de vida, e gastar energia com isso, não é gastar energia um movimento, vamos dizer, um comportamento, mas é o pensar. Tem pessoas que funcionam assim, elas ficam o dia todo trabalhando, gastando a energia ou se comprometendo com outras coisas do dia a dia. E depois das 6, então elas já começam a ligar o botãozinho aqui, virar uma chavinha ali na cabeça, ali naquele momento. Dá super certo, mas não são todas as pessoas que funcionam assim. Tem pessoas, mulheres, né, que estamos falando sobre desejo sexual feminino, elas precisam começar de manhã. Aí a gente vai falar do parceiro que contribui para isso, né? Seja
um carinho, seja um abraço, seja um beijo, seja atenção, que é o que muitas mulheres sentem falta, né? E essa falta de atenção contribui muito para a diminuição do desejo. Então, o que é gastar a energia? É pensar, gastar pelo menos 5 minutos do seu dia pensando em algo que você gosta, algo que você já fez, algo que você tem vontade de fazer, algo que você fazia lá no início, que os dois deixaram de fazer. Isso é investir, direcionar a energia para o desejo sexual. Até porque dizem que a mulher é como fogão a lenha, né? Ela vai esquentando aos poucos, aí depois que esquenta, meus amigos, minhas amigas. Vai embora. Vai embora. Me conta mais uma coisa, em relação, por exemplo, a quantidade, né? Porque muitas pessoas falam, porque a fulana namora, sei lá, 7 dias numa semana de 7 dias. Aí a outra fulana é 6, o outro é 3, o outro é 1. A outra fala, eu nem tô namorando mais. E aí, o que é certo, o que é errado? Me conta, vai, abre seu coração. Comparação, super errado. Errado. Jamais, jamais se comparar com outras pessoas. E quando eu falo sobre ter desejo sexual, Patrícia, não quer dizer que a pessoa vai estar ali subindo pelas paredes todos os dias. Não, não é isso. Mas ter desejo sexual é você ter vontade de se relacionar, é você ter vontade de ter esse contato com o seu parceiro. Então, não, esse negócio de ficar escutando o que a amiga fulana, beltrana falou, viu, não, isso não dá certo. Até porque tem pessoas que têm uma necessidade maior de relações sexuais e outras têm uma necessidade menor. A gente só precisa se conhecer, saber como que eu funciono, como que eu gosto, do que eu gosto, quantas vezes. Né? Claro que tem alguns homens que falam assim, não, mas aí você está falando errado, porque eu quero todos os dias. Mas se a parceira não quer todos os dias, então a gente precisa entender a necessidade de cada um, mas comparação jamais. Isso aí, chega de se comparar, viu, mulherada? Bora lá que cada um, é que nem questão de saúde também, né? Cada uma pessoa, questão de estética também, né? A gente fala bastante da autoestima, que também interfere nessa área, e por isso, como esse é um papo, assim, que Pamela poderia ficar conosco a tarde toda, ela volta pra gente falar mais sobre essa questão de casais, libido e tudo mais. Pamela, minha linda, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, Patrícia, e volto sempre que for preciso. Isso aí, bora lá!